Nesse domingo teremos o encerramento da Eurocopa e também da Copa América. A Argentina enfrenta a Colômbia e a Espanha enfrenta a Inglaterra. Eu estou muito focado na Euro, né? Para quem me acompanha no Instagram, tem me acompanhado, né? Tenho compartilhado um pouco da minha rotina por lá. Foi uma competição que eu dei um foco muito grande. Ouso dizer que eu não trabalhei nada além da Eurocopa nesse mês. Muito provavelmente desde o início, desde o dia 14 do mês passado, eu não trabalhei absolutamente mais nada a não ser a Euro. Tem sido uma competição difícil, principalmente nessa parte de playoff, mas tenho tido um resultado muito bom e vou me manter extremamente focado até essa final do dia 14, nesse domingo, que a gente vai fazer esse planejamento juntos hoje. Talvez eu abra uma exceção também para a final entre Argentina e Colômbia, né? Afinal de contas, é um jogo que também tende a ter uma liquidez bem interessante. Além disso, nosso planejamento de hoje, falaremos sobre o jogo da terceira rodada da Copa do Brasil, o jogo da volta entre Grêmio e Operário. O Grêmio não joga em casa, ainda em Caxias do Sul, se não me engano, no Estádio Centenário. O primeiro jogo foi 0-0, a cotação do Grêmio bem baixinha. Lembrando, o Grêmio não vem bem no Campeonato Brasileiro. E na Série B temos dois confrontos praticamente parelhos aqui, né? Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia de encerramento de Eurocopa e Copa América, dia 14 de julho. Vamos começar o nosso planejamento novamente nos jogos de seleções. Vamos falar sobre a final da Euro entre Espanha e Inglaterra. Eu vou ser sincero, eu acho uma final morna, né? Porque assim, era mais ou menos o que o mercado esperava em relação a favoritismo no início. A Inglaterra era a favorita. Eu acho que a França era um pouco mais favorita que a Espanha, não tenho certeza das cotações. Mas a Espanha era uma ali top 3, top 4, né? Então o mercado ele estava com a razão. Obviamente, os confrontos, principalmente na parte da Inglaterra, né, o jeito que foram os confrontos, não foi tão confortável assim para a Inglaterra. Teve que virar o último jogo contra a Holanda, teve aquela situação contra a Suíça, que teve que empatar e depois passar nos penais, teve a situação da Eslováquia, que teve que empatar no final, né, finalzinho com o gol do Bellingham de bicicleta, que depois acabou passando na prorrogação. Então, nem sempre foi um caminho fácil, mas era mais ou menos o previsto. Não tivemos muita surpresa na final. A Holanda chegar nas semifinais foi uma situação interessante, né? A Suíça ter chegado também um pouquinho mais longe foi uma situação interessante, ter eliminado a Itália. De resto, acho que não tivemos assim uma surpresa tão grande. Vou colocar aqui para a gente dar uma olhada junto o desenho, né, dessa Euro. A Espanha que passou pela Geórgia nas oitavas de final, resultado extremamente esperado, apesar da Geórgia ter feito o primeiro gol. Eu tomei esse gol da Geórgia, depois a Espanha acabou goleando. A Alemanha passando pela Dinamarca também não foi uma surpresa pelo que a Alemanha apresentou. Uma Alemanha muito forte, por mais que tenha sido ainda um período de preparação. A Alemanha provavelmente vai chegar na Copa de 2026 com muito mais experiência, muito mais conjunto, né? Porque o Nagelsmann montou ali em cima da hora, aproveitando muitos jogadores do Stuttgart, né? Que realmente fez uma boa temporada na Bundesliga, aproveitando também jogadores do Leverkusen, mesclando o Toni Kroos, a experiência do Kroos com a jovialidade do Florian Wirtz, que é o futuro da seleção alemã. Portugal passando pela Eslovênia já tendo um pouco mais de dificuldade, é verdade, né? Esse jogo contra a Eslovênia foi muito perigoso. O Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti na prorrogação, o Pepe cometeu um erro grotesco ali, né? O Pepe fez uma excelente Eurocopa, isso não pode manchar, obviamente, a Eurocopa dele, mas foi um erro que, se não fosse o Diogo Costa, o goleiro do Porto, Portugal teria sido eliminado ali, né? E depois acabou sendo eliminado pela França. A França passando pela Bélgica num jogo esquisito, né? Que a Bélgica praticamente não jogou ali, queria levar para uma prorrogação. A Holanda passando fácil pela Romênia. A Turquia vencendo a Áustria. Aqui, talvez, se a gente colocar nas oitavas de final, a maior surpresa para mim foi a Turquia ter passado pela Áustria, porque a Áustria classificou muito bem no grupo da França e da Holanda, e a Áustria com o Rangnick muito bem treinado para marcação pressão. A Inglaterra venceu a Eslováquia naquela situação que a gente já comentou, né, naquele susto, praticamente sendo eliminada no final, e aí conseguiu um empate. E a Suíça passando pela Itália, dá para dizer que é a segunda maior surpresa, mas a Itália desde o início da competição não tinha mostrado muita coisa. A Espanha passar pela Alemanha, enfim, qualquer uma das duas que passasse ali seria um resultado justo, né? Portugal ficando nos penais contra a França perdeu muito gol no tempo regulamentar, é verdade.
né? Também alguns na prorrogação, mas Portugal acabou ficando contra a França, aí o Diogo Costa não conseguiu ajudar tanto, né? João Félix acabou perdendo o penal. Eu não sou um fã do futebol do Félix, com todo respeito aos meus amigos portugueses que gostam dele, mas não acho que ele é o culpado, tá? Holanda e Turquia. Aqui, uma vitória, se não me falha a memória, de virada da Holanda, mostrando força, a Holanda realmente despachando a Turquia, que já era para ter ficado contra a Áustria, na minha opinião, tá? A Turquia ainda tem muito o que progredir, a Holanda podia ter entregado um pouco mais, acho eu. A Inglaterra passando pela Suíça de novo, se complicando, né? Temos que empatar no final com o Saka. Na semifinal, aqui qualquer uma das duas que passasse seria relativamente justo, mas o jogo da França foi pobríssimo, foi muito fraco. Por quê? Porque a Espanha conseguiu jogar do seu jeito, a França conseguiu jogar do seu jeito, mas a partir do momento que a Espanha conseguiu a vantagem na virada, né? A França com Colomoni fez o primeiro gol, depois aquele golaço do Lamine Yamal, né? E aí depois a virada com a finalização do Olmo, um gol contra da França, acho que foi do Koundé. Ali a França mostrou o seu pior problema, né, com o Deschamps. Eu não sei nem se o Deschamps fica, talvez deve ficar para a Copa do Mundo, né? Quando acabou a Copa de 2022, eu achei que o Deschamps não ia continuar. Eu achei que o Zidane, por exemplo, ia assumir, porque o estilo do Deschamps já estava batido, né? E ali, depois da virada da Espanha, ficou evidente o quanto a seleção da França não tem criatividade em relação a produzir contra uma defesa fechada. Foi um jogo pobríssimo, paupérrimo, enfim, pobríssimo também. Acho que funciona bem por aqui. Holanda e Inglaterra, aqui talvez tenha sido o melhor jogo da Inglaterra na Euro, né? Inclusive peguei o gol de empate daquele penal mandrake do Harry Kane. A Holanda fez o primeiro gol com o Xavi Simons e aí se fechou. Eu achei que o maior erro da Holanda aqui foi ter se fechado. A Inglaterra gosta muito desse abafa, né? Sem contra-ataque. E aí a Inglaterra teve um período muito bom, conseguiu buscar ali o penal. Parecia muito que esse jogo ia para a prorrogação, parecia demais. Já tinha tido um gol do Saka, mas eu realmente não acreditei que teria aquele gol do Watkins no final, mas acabou que a Inglaterra passou e aí teremos Espanha e Inglaterra. Eu quero dar uma olhada junto com vocês no estilo de jogo que a Espanha vem desenvolvendo desde o início da Euro, né? Falamos desse jogo contra a Croácia que a Espanha tentou propor jogo, mas a Croácia dominou e a Espanha teve que decidir esse jogo nos contra-ataques. Falamos um jogo contra a Itália, onde a Espanha dominou o jogo de cabo a rabo. A Itália tomou um gol aqui contra do Calafiori, se eu não me engano. Um gol contra exatamente do Calafiori. Excelente zagueiro, tá? Mas expôs ali a Itália, que poderia ter sido uma goleada ainda maior, mas né, ficou barato. A Espanha que venceu a Albânia num jogo onde a Espanha tentou jogar de uma maneira reativa, a Albânia vindo para cima, não foi um jogo de tanta posse espanhola assim, mas era o último jogo da fase de grupos, a Espanha já estava meio que resolvida. Nas oitavas de final, esse gol que eu tomei aqui da Geórgia era um massacre da Espanha. A Espanha fez um jogo aqui como se esperava contra uma equipe mais acessível. Contra a Alemanha, agora a gente vai começar a falar do contexto dessa análise, né? Jogos contra seleções maiores, com mais poderio de marcação, como é o caso da Inglaterra, a Espanha se adapta, né? Como se fosse um camaleão. E olha só, a Espanha teve um bom momento no início, depois deixa eu ver se dá para aparecer, se aparece, acho que não aparece para vocês o zoom que eu consigo dar aqui, mas é uma troca de superioridade maior, né? Quando ela pega uma seleção um pouco mais forte, e é uma característica que ela repete quase sempre. Marcou o gol, recua. Marcou o gol, recua. Óbvio, contra as seleções maiores, tá? Então aconteceu contra a Alemanha, vocês vão ver aqui que aconteceu também contra a França, olha só. Marcou os 2 gols da virada e recuou. O segundo tempo foi um sono danado, foi muito sonolento, né? Uma Espanha que não quis jogar. Então é um cenário cabível. Imaginar uma Espanha na frente, uma Espanha se protegendo e fazendo o tempo passar para buscar esse título, tá? É um cenário cabível, ok? Guarda essa informação. Vamos falar agora um pouquinho sobre o desenvolvimento da Inglaterra ao longo dessa Euro, que como eu falei, acho que foi na análise contra a Holanda, não dá para dizer mais que a Inglaterra não merece estar aí, né? Porque ela foi conquistando seu espaço. Não foi mais aquela, chegou por acaso. Não, ela foi difícil? Foi. Mas ela acabou conquistando o direito de estar nessa final, né? Contra a Sérvia, pressão no início, marcou o gol, depois recuou. Marcou o gol, recuou. Atenção, hein? Segura essa informação. Contra a Dinamarca, não foi um bom momento de pressão, mas achou um gol, depois recuou.
tomou um empate. Contra a Eslovênia, um jogo onde a Inglaterra jogou praticamente sozinha, vamos dizer assim, mas não conseguiu o seu gol, né? Era o último jogo da fase de grupos. Contra a Eslováquia, tomou um gol de contra-ataque, mas era, teoricamente, assim, uma vontade até um pouquinho maior, né? A Inglaterra foi crescendo ao longo do primeiro tempo, até cheguei a trabalhar contra a Inglaterra nesse jogo, nesse primeiro tempo, peguei o gol da Eslováquia, porque a Inglaterra demorou muito a acelerar. Contra a Suíça, troca de superioridade, a Inglaterra começou melhor, depois a Suíça teve um segundo tempo, no início do segundo tempo melhor, depois a Inglaterra foi buscar, né? Então, mais uma vez mostrando poderio. Contra a Eslováquia buscou no final, mas buscou. Contra a Suíça buscou no final, mas buscou. E contra a Holanda também conseguiu buscar. Mas olha que diferença, a Holanda fez o gol e retraiu. Fez o gol e retraiu. Quem que costuma fazer isso? A Espanha. A Espanha costuma fazer o gol e retrair. Então, nós temos uma seleção de um lado, espanhola, né? Que costuma marcar o seu gol e retrai para proteger a vantagem, e nós temos do outro lado uma seleção que quando tomou gol buscou recuperação, que é a Inglaterra. Isso significa que se a Espanha estiver na frente, a Inglaterra vai tentar buscar recuperação? Óbvio. Mas significa que vai conseguir dessa vez? Não sei. Lembrando que essa provavelmente é a seleção mais forte que a Inglaterra vai pegar nessa Euro, ou pegou nessa Euro, né? Vai enfrentar a Espanha. Obviamente dali acabou a competição. Então, de todos os adversários, acho eu que a Espanha será o mais forte. Talvez num poderio de defesa, e a Espanha se fecha muito bem, né? É verdade. A Inglaterra tenha mais dificuldade, mas é um comportamento repetido. Espanha, quando está na frente, se fecha. A Inglaterra, quando está atrás, tenta buscar a recuperação a todo custo. Mas, vamos rebobinar esse filme para a gente entender se... Bom, beleza. E em relação a gols? Olha, quando a Espanha ficou na frente da seleção da Alemanha, a Espanha não fez questão de buscar contra-ataque. Quando a Espanha ficou na frente da seleção da França, a Espanha não fez questão de buscar contra-ataque. Quando a Inglaterra ficou atrás da seleção da Eslováquia, a Eslováquia não contra-atacava. Quando a Inglaterra ficou atrás da Suíça, a Suíça não contra-atacou tanto. Foi rápido, né? A resposta da Inglaterra. Quando a Inglaterra ficou atrás da Holanda no placar, a Holanda também não aproveitou contra-ataque. Então, em cenários onde a Inglaterra tem desvantagem, o adversário opta por não contra-atacar. Então a gente não sabe como a Inglaterra reagiria se ela estivesse sendo bombardeada em contra-ataque. E provavelmente não vai saber, porque a Espanha não costuma fazer isso. A Espanha não tem esse DNA e não tem mostrado pra gente esse DNA, a não ser no jogo contra a Geórgia, no jogo contra a Armênia, mas aí eram seleções frágeis, né? Então a Espanha não tem esse costume. Isso quer dizer que pode haver uma grandíssima oportunidade de posicionamento no mercado, como eu fiz, por exemplo, no jogo da Holanda com a Inglaterra, caso a Espanha, por exemplo, saia na frente. Porque a tendência é que a Inglaterra tenha um momento muito maior de domínio pós-gol sofrido. E a gente possa tentar buscar esse empate, como eu tentei especular e acabei buscando esse empate da Inglaterra. Ah, Theo, mas e se nesse jogo específico a seleção espanhola começar a contra-atacar? Aí você sai da posição. Mas existe um caminho aí, né? Agora, e se a Inglaterra abre o placar? Olha, meus amigos, eu não duvido nada que a Inglaterra tome o mesmo comportamento da Espanha caso esteja em vantagem. A Inglaterra só ficou em vantagem no início contra a Sérvia e a Dinamarca, né? Contra todas as outras seleções, a Inglaterra não conseguiu marcar ou saiu atrás do placar e teve que buscar recuperação. Contra a Sérvia, a Inglaterra fez o quê? Recuou. E contra a Dinamarca, a Inglaterra recuou. Então, não duvido que a Inglaterra tome o mesmo comportamento que a Espanha tem quando sai na frente do placar. Até porque, vamos ser sinceros e usar a nossa memória. O último grande título da Inglaterra foi em 66. Desde lá, o futebol que eles cantam, né? Tá voltando para casa, meus amigos, ó. E já se perdeu no caminho e pegou o trem errado e pegou o avião errado. Esse negócio nunca chega em casa. Isso vocês podem ter certeza que se a Inglaterra fizer 1-0 nesse jogo, o que ela mais vai pensar é: agora tá vindo para casa. Então provavelmente eles vão abraçar essa vantagem com unhas e dentes, né? E essa final, tomara que não, ó, vão bater na mesa, né? Várias vezes, múltiplos de 3 vezes. Por quê? Tomara que não, mas tem tudo para ser uma merda. Queria que fosse uma Argentina e França na final da Copa do Mundo, 3-3, mas tem tudo para ser uma merda. Por quê? A Espanha costuma cozinhar um jogo quando está em vantagem. A Inglaterra costuma cozinhar um jogo quando está em vantagem. Podemos ter uma troca de superioridade aqui que provavelmente vai fazer com que a gente tenha correção de preço, né? No início, enquanto o jogo estiver 0-0. Mas depois do primeiro gol, meu Deus, né? Meu Deus. A Espanha contra a França, quando saiu atrás, buscou recuperação. Foi uma resposta rápida da Espanha. O primeiro gol não tinha padrão.
do Lamine Yamal. Não tinha. O segundo já tinha mais padrão, né? Até peguei, se eu não me engano. Com um pouco mais peguei. Mas a Espanha mostrou recuperação. Só que a Inglaterra se defende melhor, na minha opinião, do que a França. Então, 1-0 nesse jogo, ele pode amarrar o jogo, porque a seleção que estiver na frente pode tentar segurar. Tomara que não. Tomara que com 1-0 a seleção queira contra-atacar, mas é aquele tipo de cenário mais pra frente. Pra mim é um jogo com tendência mais under, tá? Não duvido de um under 2,5 nesse jogo, de verdade. Tomara que não. Tomara que eu esteja enganado. No ao vivo a gente vai perceber isso. Não acho errado essas cotações. Pra mim a Espanha, de fato, ela é mais favorita, tá? Mas eu acho muito difícil, tanto uma seleção na frente quanto a outra, a gente ter um jogo muito aberto, laicar, uma barata voa, como a gente fala, né? Acho muito difícil. Porque é final e final se ganha, final se vence, ninguém lembra, o segundo colocado jogou pra caramba, quase deu. Meus amigos, final se vence. Então, muito provavelmente, a pressão da Inglaterra ainda é maior, então se a Inglaterra estiver na frente, pode ser uma cozinheira de jogo danado, tá? Então, não acho que é um jogo de comadre, não acho que a tendência é ficar amarrado até o final para pênalti, pode acontecer no 0-0, sim, não duvido, mas eu não acho que vai ser esse jogo de comadre no 0-0, acho que os caras vão mostrar fibra, mas 1-0, quem tá na frente provavelmente já vai dar uma segurada, tá bom? Então, tomara que eu esteja errado, mas é mais ou menos esse caminho que eu imagino. Para você que é um trader, correção de preço no jogo parelho, no jogo 0-0. E, para você que tenta buscar recuperação de resultado, Espanha na frente me agrada um pouquinho. Eu sei que a Espanha sabe se defender, mas a Inglaterra tem essa coisa de botar uma pressão muito grande depois de tomar um gol. Contra a Suíça deu certo, contra a Holanda deu certo, tá? Pode ser interessante. A não ser que a Espanha esteja contra-atacando e ficaria de fora. Não vou te indicar o over nesse jogo, tá? Acho que é um jogo bem ruim. Tomara que não mais, que vai ser um jogo merda, tá? Argentina e Colômbia. Vamos falar sobre a final da Copa América, que, vamos ser sinceros, foi uma competição parecendo amistosos, né? Campos reduzidos nos Estados Unidos, muito público, isso é verdade. Mas assim, a Copa América não chega aos pés da organização da Euro, né? Principalmente em relação, e olha que foi nos Estados Unidos, né? Investimento de VAR, tecnologia, a resolução dos lances na Euro é muito mais rápida. Enfim, a Copa América tem muito ainda para melhorar. Sem falar que a qualidade das equipes, né? Vamos ser sinceros, o Canadá chegou na 4ª colocação, ou na 3ª colocação, não sei quanto foi o jogo de 3º lugar contra o Uruguai. Tô gravando esse vídeo um pouco antes, mas o Canadá venceu uma partida no tempo regulamentar. A Copa América não tem oitavas de final, só tem quartas, né? Então, podia ser um pouquinho mais forte, mas enfim, né? Futebol aqui na América é mais tenso. Vamos falar sobre a Colômbia e a Argentina. Primeira informação muito importante é a invencibilidade da Colômbia. São 28 jogos sem derrota da seleção colombiana e, lembre-se, para quem foi a última derrota da Colômbia? Argentina. A última derrota da Colômbia foi contra a Argentina, justamente aqui, 1 de fevereiro de 2022. Faz tempo, hein? 2 anos e blau. Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Foi quando a Colômbia perdeu para a Argentina por 1-0, né? De lá para cá, a Colômbia fez 28 partidas e não perdeu nenhuma. E a Colômbia fez bons amistosos, né? Como a gente já comentou, a Colômbia jogou contra a Espanha, Romênia, Estados Unidos. Espanha e Romênia. A Romênia chegou nas oitavas da Euro, a Espanha é finalista da Euro e a Colômbia venceu, tá? E outra coisa, a Colômbia passou pelo Uruguai com um jogador a menos desde os 46, né? 45 minutos ali, o último minuto do primeiro tempo. Então foi sim uma Colômbia que sim se defendeu, o Uruguai quase conseguiu empatar, mas a Colômbia também teve chance de fazer o 2-0, 3-0. Então uma Colômbia que merecia estar por aí. Uma Argentina na competição da Copa América bem econômica, fazendo pro gasto, né? 2-0 no Canadá, sem muita firula. Venceu o Chile num jogo no finalzinho, era um jogo emocionalmente pesado para a Argentina, para espantar o fantasma contra o Chile, né? Em relação às 2 finais que o Chile tinha vencido para cima da Argentina, gol no final do Lautaro. Contra o Peru também, nada de goleada, né? A Argentina bem econômica. Contra o Equador saiu na frente, teve um gol sofrido no final. E aí nos penais, Messi perdeu, mas Dibu Martínez, e esse, guarda este nome, né? Que esse pode ser o fator decisivo no título argentino. Mais uma vez enfrentando o Canadá, mais uma vez de maneira econômica, tá? Isso também me leva a pensar num cenário under para essa final da Copa América. Colômbia venceu o Paraguai por 2-1, venceu a Costa Rica por 3-0.
empatou com o Brasil. Se tivesse forçado um pouquinho, acho que tinha vencido. O Brasil estava horroroso. Goleou o Panamá nas quartas de final e passou pelo Uruguai nas semifinais. Perdeu o gol no final. Olha, para quem estava no over limite nesse jogo, no over 1,5, a única palavra que eu tenho para você é lamento muito. Posição extremamente de valor e a Colômbia conseguiu perder 1 gol sem goleiro, 2 gols sem goleiro, se eu não me engano. O Uruguai também mandou bola na trave, enfim. Foi um jogo que o over limite foi triste, mas tinha valor, né? Então, para mim, é mais um jogo com uma tendência under, porque a Argentina está sendo muito econômica. E, de novo, final se vence. Claro que a Argentina quer continuar esse ciclo de título. É Copa América, Copa do Mundo e agora quer ser bicampeã da Copa América. Quer ganhar de novo. O Messi quer levantar mais um troféu, né? Claro, e não duvido que o Messi continue para a Copa de 2026, assim como o Cristiano Ronaldo pode tentar continuar para a Copa de 2026 em Portugal. Não tenho certeza, não tenho informação, mas não duvido. Isso pode ser um combustível aí para o Messi. Ou pode ser o último jogo, né? O Messi pode se despedir com o título, ou o Messi pode querer continuar para mais um ciclo aí de mais 2 anos, né? A Argentina muito bem qualificada, se eu não me engano, líder das eliminatórias, para ser mais uma vez ali para participar da Copa do Mundo. A Argentina favorita com justiça, e aqui o favoritismo da Argentina vai muito do Dibu Martínez, né? Provavelmente aqui não tem o mercado de campeão, mas o mercado de campeão da Argentina, ele leva muito em consideração o quão forte é o goleiro da Argentina. O Dibu Martínez nos penais, cara, é um pesadelo para qualquer seleção, para qualquer equipe que jogue contra ele. Então, se a Argentina tiver que disputar penais ou tiver que defender um penal durante o jogo, a Argentina tem essa pedreira, né? Esse paredão. Então, sim, a Argentina é muito favorita por conta disso. Como é uma final, não acho que a Colômbia vai se expor tanto. A gente pode ter uma troca de superioridade aqui, mas não acho que a Colômbia vai fazer um jogo muito agressivo, porque sabe que a Argentina tem uma qualidade muito grande de encontrar espaços. E a Argentina está acostumada a jogar contra seleções mais fechadas e, obviamente, a agressividade da Colômbia tende a criar dificuldade para a Argentina, mas a Argentina tem qualidade para sair dessa dificuldade. Muito provavelmente o Di Maria, não sei se jogou contra a seleção do Canadá, deixa eu dar uma olhada nas formações aqui, ó. O Di Maria jogou. O Di Maria é um jogador muito experiente para jogar nas costas de zaga avançada, então a Colômbia, quando subir, vai ter que subir no sapatinho, né? Então, para mim, é um jogo cauteloso. Eu acho que a Colômbia tende a segurar um pouco mais e a gente pode ter um jogo under por aqui. Não duvido também de uma possibilidade de under 2,5, pagando, podia estar um pouquinho mais alto, né? O mercado também já espera esse under 2,5. Agora, eu acho que a gente vai ter pelo menos um gol nesse jogo, não duvido, do 0,5, tá? Para mim, também é um jogo para correção de preço. Provavelmente vai ser uma troca de superioridade. O grande perigo aqui é o fato da Colômbia, se quiser se expor um pouco, poder sofrer com os contra-ataques, né? Isso pode até fazer, se a Argentina estiver na frente, que esse jogo tenha 2 gols. Porque com a Argentina na frente, a Colômbia vai tentar se expor, né? Óbvio, é uma oportunidade única nos últimos anos. E a Argentina pode ter a experiência, e tem, né? Para poder aproveitar nos contra-ataques. Em relação aos dois, não vou te indicar nada do mercado de resultados, nem na Euro, nem na Copa América, apesar de acreditar que Espanha e Argentina são um pouquinho mais favoritas de fato, como o mercado vê, eu não duvido nada que a Inglaterra possa levantar esse título, finalmente, não duvido mesmo, principalmente fazendo um jogo mais amarrado, tentando fazer o tempo passar, né? E para mim o goleiro Pickford é melhor nos penais, acho eu, tá? No caso da Argentina e Colômbia, pelo fato do Dibu Martínez, se esse jogo terminar empatado, para mim, a Argentina também é extremamente favorita. Muito por conta de Emiliano Martínez, o Dibu, que é muito bom goleiro. Mas ficaria muito feliz de ver a Colômbia campeã, tá? Pela campanha que a Colômbia vem fazendo, muito bem treinada, 28 partidas invictas, não seria nada de errado. Não tem nada de, eu sou brasileiro, tô torcendo contra a gente. Não, acho que a Colômbia merecia mesmo esse título. Mas a Argentina é mais favorita. Copa do Brasil, 11 horas da manhã. É mesmo esse horário? Que horário, hein? 11 horas da manhã. O Grêmio enfrenta o Operário provavelmente em Caxias do Sul, no estádio Centenário, com uma cotação de 1,42. Primeiro jogo foi 0-0 na casa do Operário. E se a gente pegar o Operário na Série B e o Grêmio na Série A, vamos dar uma olhada no PDF de apoio, olha só. É óbvio que o Grêmio tem sofrido pelo fato de não poder jogar na sua arena. Óbvio, né? Não é à toa que o Grêmio dentro de casa, olha só, nos últimos jogos, conquistou apenas uma vitória. Uma. Se não me falha a memória, o Grêmio venceu como mandante a equipe do Fluminense, que está numa draga danada, né?
O Operário, na Série B, fora de casa venceu 3, perdeu 3 e empatou 2. Não é uma campanha espetacular, mas também não é uma campanha de se jogar fora, não é uma equipe que toma tanto gol, tem uma média ali praticamente de menos do que um gol por jogo, né? É um ataque ruim? É um ataque ruim. O Grêmio pode fazer da Copa do Brasil um combustível para poder melhorar no Brasileirão? Claro que pode. Mas o 0-0 no primeiro jogo, ele não é ruim para o Grêmio, como, né, na análise passada a gente falou do Atlético Paranaense e do Internacional, mas ele também não é tão bom, porque se o Grêmio tivesse vencido, o Operário teria que sair para o jogo. Então é um jogo ainda estudado. A tendência é que o Operário jogue mais recuado, né, para tentar levar esse jogo para os penais. Já é o jogo da volta, não tem prorrogação. A terceira fase, certo? Mas um Grêmio avançado em campo, tentando fazer um jogo propondo lá em cima, né? Um jogo propositivo. Se o Grêmio ceder espaço, o Operário pode tentar aproveitar. Porém, ofensivamente é uma equipe frágil. Também não é uma boa fase ofensiva do Grêmio, é verdade, né? O que o Grêmio tem que tomar cuidado é não vencendo uma fase boa. O Grêmio não pode se expor de uma maneira desorganizada. O Internacional, principal rival do Grêmio, foi fazer isso contra o Juventude, tomou gol no final, teve problemas com o contra-ataque. Então tem que saber que é 90 minutos, não precisa sair para cima igual um maluco, né? Não está em desvantagem, o jogo está 0-0, então o Grêmio tem essa capacidade. Agora, essa cotação de 1,42 não vai ver o meu dinheiro. Pela fase que o Grêmio tá e por achar que o Operário não é um time completamente descartável. Tá jogando a Série B, tá tendo experiência ali contra times fortes, é verdade, e o Grêmio não está numa excelente fase. E o fato também do Grêmio não poder jogar em casa. Então, essa cotação para mim, se ela tá justa, não é para mim. Não trabalharia a favor dessa cotação, tá? Mesmo que ela tivesse justa. Agora, para você que vai trabalhar ao vivo como um trader, essa cotação do Grêmio, ela pode ter algum valor se e somente se o Operário não tiver absolutamente nenhuma situação de contra-ataque, mas não der nem sinal para o mercado começar a criar confiança. Qual que é o problema? 11 horas da manhã, num jogo de Copa do Brasil atrasado do Grêmio com o Operário, a liquidez capaz de segurar esse mercado vai ser pequena. E aí você tem que criar um sinal de alerta, porque se não tiver liquidez, não tiver uma estabilidade do preço, não vai valer a pena trabalhar a favor do Grêmio, tá? Para você que é um punter, eu acredito que se o Operário vier para fazer um bom jogo defensivo, essa cotação do Grêmio tem capacidade de subir e você poderia pegar essa cotação um pouco mais alta se você tem intenção de trabalhar a favor do Grêmio, tá? Em relação ao mercado de gols, enquanto não sair o primeiro gol, o jogo amarrado. Se o primeiro gol for do Operário, amarrado. Se o primeiro gol for do Grêmio, que é a equipe mais forte, aí, com o Operário precisando sair para o jogo, eu olharia para o over limite. No caso, seria o over 1,5 nesse momento. Com essa cotação pré-live, eu não te indico esse over 1,5, tá? Então, para mim, é um jogo, teoricamente, até tendendo para under, enquanto não sair o primeiro gol. E depois que sair o primeiro gol, a gente precisa verificar 2 critérios. Quem marcou e quando foi. Não adianta nada a gente querer trabalhar gols se o primeiro foi aos 80. Que aí, pô, jogo classificatório da Copa do Brasil, o pessoal vai escolher recuar. Agora, primeiro gol foi do Grêmio e foi cedo, a Operário tem que sair para o jogo. Aí pode ser interessante, tá bom? De resto, não pensaria em mercado de gols, principalmente com o Operário na frente, não tomaria essa atitude de trabalhar gols, certo? Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova enfrenta o Avaí, jogo parelho, né? O mercado colocando aqui uma paridade bem grande. O Vila Nova, nesse momento, é o terceiro colocado, o Avaí é o quinto. Dentro de casa, o Vila Nova não perdeu, um dos invictos, né? Um dos únicos invictos em casa. Ele, o CRB, o Paysandu, o Mirassol e o América. E o Avaí fora de casa, com 2 vitórias apenas, porém, perdeu apenas uma. Um jogo mais under do Avaí fora, né? 4 gols marcados, 3 gols sofridos. Então, muito difícil a gente encontrar aqui alguma informação que possa, né, induzir para um lado ou para o outro. Olha só, o Vila Nova no PDF de apoio realmente tem uma iniciativa muito grande. Isso aqui é interessante, né? Mesmo não vencendo todos os jogos, o Vila Nova saiu na frente em todos. O Avaí não tem tanta iniciativa. O primeiro tempo do Vila Nova, entretanto, não é bom. Se o primeiro tempo do Vila Nova fosse bom e o primeiro tempo do Avaí fosse desse jeito aí que a gente está vendo, seria excelente para ficar de olho num leia pior equipe em campo no Avaí ou até mesmo num back favorito no Vila Nova, porque seria um time com muita iniciativa, que sai na frente em todo o jogo com um primeiro tempo excepcional. Mas não é assim. Então, muito cuidado, tá? Provavelmente
provavelmente vai ser um primeiro tempo mais difícil de se trabalhar. Segundo jogo, mais parelho ainda, na minha opinião, mas o mercado não pensa assim. O mercado está dando um favoritismo para a equipe da Chapecoense. Por quê? Porque fora de casa o Brusque não teve nenhuma vitória e tomou 15 gols, marcando apenas 6. Já a Chapecoense em casa só teve uma vitória. E aí eu tento entender por que a cotação da Chape é tão mais baixa. Por quê? Você consegue me explicar? Talvez pelo fato do Brusque estar um tempão sem vitória? Deixa eu ver aqui, ó. O Brusque não vence há 4 jogos e nunca venceu fora de casa ainda. Mas o Brusque também está há 5 jogos sem derrota. Confere? Confere. Venceu o Ceará, empatou com o Avaí, Ituano, CRB e Ponte Preta. Olha aí. Então aqui, na minha opinião, é um CRB que pode se complicar. É favorito? A mim pode se complicar. Essa cotação tá muito baixinha, na minha humilde opinião, né? Na minha humilde opinião. Tomar um pouco de cuidado aqui, ó. O primeiro tempo da Chapecoense não é isso tudo, apesar de não tomar tanto gol. Esse é o problema do Brusque, né? O time vem tomando muito gol. 10 no segundo tempo, 5 no primeiro. Isso aí complica, né? Ouso até dizer que se o Brusque tomar um, ele pode tomar mais de um. Mas essa cotação da Chape poderia estar um pouquinho mais alta, na minha opinião, tá? Nas opções de jogos complementares que eu marquei aqui no Radar Esportivo, favorito que pode se complicar, Chapecoense pela cotação, não tenho nada contra a Chape, tá? Das correções de preço, o Grêmio com o Operário, eu não trabalharia aqui contra o Grêmio, por mais que seja uma cotação mais baixa. Nesse jogo da Série B, nas duas finais das seleções e no jogo da Chape, pode caber. Nos jogos complementares, tem o mexicano, que é à noite. Bem cedinho tem o campeonato japonês. Se não me engano, o Machida é o líder, exatamente. Aí tem na Coreia do Sul o Jeonbuk, de novo o campeonato japonês. Campeonato da Suécia com o Djurgårdens, que é o segundo colocado. O BK Häcken também já está subindo aqui na 4ª colocação. Na Romênia tem o Cluj, um dos times mais fortes por lá, vale a pena ficar de olho. Tem Copa do Chile com Cobresal e Coquimbo Unido e também Universidade de Chile e Everton de Vinha. E no Campeonato Peruano, o terceiro melhor time por lá, dá para dizer assim, não vou ranquear também, mas o Melgar ou Melga, Melgar. É interessante ficar de olho aqui no jogo contra o Cusco. Tem que ver onde é que vai ser, né? Se for muito na altitude é um pouco mais complicado, mas eles já estão acostumados, né? Então esses são jogos complementares. Vou deixar o link aqui dessa minha tabelinha aqui do Radar Esportivo, que é o que eu utilizo para poder separar os meus jogos. Perfeito? Muito obrigado pela sua companhia, espero que seja um bom jogo de final de Euro, um bom jogo de Copa América para você que me acompanha. Juízo, não inventa moda, tá? Faz o simples e a gente se vê amanhã. Vamos bater cartão amanhã, fechou? Um abraço.